Bom que a Luísa chegou. Beleza. Ótimo. Isso, iniciou a reunião. Vamos lá aqui. Deixa eu ver. Bom dia, né? Estamos aí iniciando a gravação da nossa aula de hoje, né? Com os meus queridos alunos do 7º ano de Cariacica, né? Turminha mais do que querida pelo Prof. Paulo, né? Hoje, dia 26/5/2020, essa é a segunda aula de terça-feira. Presentes 16 participantes desta turma. Esses participantes são Antônio Pacheco, Beatriz Soares, Davi Siqueira, Heitor Felipe, Isis Nobre, Lorenzo Almonfrey, Ludmila Siqueira, Luísa Endlich, Marina Brandino, Matheus Gonçalves, Milena Uliana, Natália Carvalho, Paola Patrocínio, Rafael Baldan, Ricardo Tosi e Victoria Neri. Estes aí são os participantes de nossa aulinha de hoje. Queridinhos, antes também de começarmos a nossa aula, deixa eu só ver aqui que a galera deve ter botado mais coisinhas. Deixa eu ver aqui. Professor, você pode mostrar como se faz o cálculo de fuso horário? Tá. Rapidamente vou mostrar para vocês, então, o cálculo de fuso horário. Olha só, quando a gente fala de fuso horário do Brasil, eu vou fazer aqui para vocês verem. Quando a gente fala de fuso horário do Brasil, lembra que o prof ensinou um macetezinho para vocês? Que o Brasil, ele tem os seus fusos horários. Eu vou colocar aqui nesse quadrinho, que é o quadrinho que eu uso para exemplificar para as minhas criancinhas do 6º ano. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente fala de fuso horário do Brasil, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Fuso horário do Brasil, não sei se vocês lembram, eu ensinei aquele macetezinho de você desenhar o Brasil como se fosse esse paralelograma aqui, ó. Aqui é o território brasileiro, tudo bem? Se aqui é o Brasil, aqui é o leste, aqui é o oeste do Brasil. Aqui nós vamos ter o Oceano Atlântico, beleza? E aí os fusos do Brasil, eles são assim, ó, são 4. O primeiro fuso, ele não corta o território brasileiro, ele é somente oceânico. Esse é o primeiro fuso do Brasil. Tudo bem, meus queridos? O segundo fuso é o fuso da hora do Brasil. Ele corta aqui, ó, a maior parte do território brasileiro. Ele pega toda a região sul, toda a região sudeste, nordeste, partes do norte. Então, a maior parte, onde a gente vai ter a maior parte da população brasileira, é o primeiro fuso continental. Aqui, ó, o primeiro fuso é oceânico. O segundo fuso brasileiro é o primeiro fuso continental, que está no continente, que está no território. Então, aqui é o segundo fuso do Brasil. Tudo bem? O terceiro fuso pega a região norte e a região centro-oeste. O terceiro fuso. Beleza? E o quarto fuso é o fuso do Acre. Claro isso até agora? Lembram disso que o prof falava para vocês? E aí, ó, a gente tem que lembrar que o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Tranquilo até agora? Então, o que vai acontecer? Se eu vou de oeste para leste, as horas elas vão aumentar. Ou seja, se eu estou aqui, por exemplo, estou aqui no Acre e eu quero vir aqui em Fernando de Noronha. Se são 10 horas no Acre, que horas serão em Fernando de Noronha? Galera, as horas não aumentam para cá? Cada fuso horário não equivale a um tempo de 1 hora? Então, 10, 11, 12, 13 horas. Fuso horário não é difícil. Tudo bem? Por exemplo, vamos colocar da seguinte situação, só para vocês entenderem quando envolve, por exemplo, uma viagem. Vamos colocar que um avião saiu às 8 horas do Acre em direção a Fernando de Noronha. E aí, essa viagem durou 4 horas. É o tempo de voo. Ele quer saber que horas que o avião pousou aqui. Meus lindos, quando o avião levantou voo aqui no Acre,
eram 8 horas. Quando ele levantou voo no Acre, eram 8 horas aqui, eram 9 horas aqui, eram 10 horas aqui, eram 11 horas aqui em Fernando de Noronha. Então, quando ele levantou voo aqui, aqui já eram 11 horas. E quanto tempo ele gasta de voo? 4 horas. 11 mais 4. Vai dar 15 horas. Entenderam? Fuso horário não é difícil. Ah, a questão de, por exemplo, as longitudes. Vamos pensar assim, ó, em vez de colocar, em vez de colocar aqui os fusos, eu vou colocar as longitudes. Aí eu vou colocar o seguinte para vocês, ó. Ó, nós vamos ter aqui, esse primeiro fuso está a menos 2 horas de Greenwich. Então, se está a menos 2 horas, nós vamos ter aqui, Greenwich está aqui, a gente vai ter um fuso aqui, que é menos 1 hora, certo? E aqui está Greenwich, que é 0 horas. Tudo bem? Então, ó, menos 1 hora, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5 horas de Greenwich. Certo? Então, quando em Greenwich é meio-dia, 12 menos 5 no Acre são 7 da manhã. Ok? E aí vamos pensar o seguinte, ó. A gente pode colocar aqui, ó, 15 graus oeste, 30 graus oeste, né? Vamos botar aqui, ó, 45 graus oeste, 60 graus oeste, né? Ou seja, de 15 em 15. E aí é só você fazer a subtração, que você encontra a diferença. Ah, todos estão no oeste, então qual a diferença de fuso horário? 60 menos 45. 60 menos 45 dá 15. 15 dividido por 15 dá 1. A diferença daqui para aqui é 1 hora. Ah, eu estou aqui em 60 e quero saber que horas é em 30. 60 menos 30 dá 30. 30 dividido por 2, né, no caso aí, 30 dividido por 15 dá 2, ou seja, 2 horas de diferença. Então, é você dividir, subtrair, perdão, é você fazer a divisão, nossa vida, a subtração das longitudes quando no mesmo hemisfério. Agora, quando o hemisfério é diferente, aí você soma as longitudes. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Então, o fuso horário não é difícil, é você aumentar de 1 em 1 hora, se vai de leste para oeste, diminui de 1 em 1 hora, no sentido contrário, de leste para oeste, e se você tiver um tempo de voo, o que acontece? Você tem que ver qual é a hora no local de chegada, quando o avião saiu. Então, se ele saiu aqui às 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 10. 10 mais o tempo de voo. Tudo bem? Beleza? Então, o fuso horário não é bicho de 7 cabeças, entendi. Certinho? Tranquilo? Deixa eu ajeitar agora aqui o computador. Ficou meio desconfigurado a imagem. Beleza, deixa eu me posicionar aqui agora melhor para vocês. Só uma perguntinha, está todo mundo ouvindo e me vendo numa boa? Está tendo problema de conexão? Travando? Está tudo certinho? Né? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Cada seta é um fuso, né? O fuso é igual a 15 graus, sim. Segundo a apostila eleva. Eu de gênero, eu entendi. Eu não achei a 14 difícil. Eu só não entendi. Ah, esqueci que cada fuso era 15 graus. Prof, e se o avião saiu do leste, foi para o oeste? A ISE, se ele está no leste e vai para o oeste, as horas diminuem. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, a dúvida da ISIS, rapidamente. Olha que loucura seria. Suponhamos que o avião aqui está na ilha. E aqui, olha só, hein? A diferença aqui, ó. Se ele está saindo daqui, ó, se aqui são, suponhamos, 10 horas, ó, 10 horas, aqui vai ser 1 hora a menos. Aqui vai ser 9 horas.
Aqui vai ser 1 hora a menos que aqui, 8 horas. Aqui vai ser 1 hora a menos, 7 horas. Aí suponhamos o seguinte, que loucura, Isis. O avião está aqui, aí ele fala que ele está saindo da ilha de Fernando de Noronha e indo para o Acre, em uma viagem que dura 3 horas. Quando ele saiu daqui de Fernando de Noronha, eram 10 horas. E ele está indo para o Acre. Quando ele saiu às 10 daqui, que horas eram no Acre? 7 horas. E ele vai gastar quanto tempo para chegar no Acre? 3 horas. 7 mais 3, 10 horas. Nossa, professor, ele saiu às 10 da manhã e chegou às 10 da manhã? Sim, porque ele seguiu a linha do movimento aparente do Sol. Então, ele sai às 10 da manhã e chega às 10 da manhã. É por isso que é muito comum você ouvir dizer, quando, por exemplo, uma delegação, um time de futebol, que quer que seja, viaja para algum local, ele tem que fazer a questão da adequação do fuso horário. É porque quando você viaja no sentido leste-oeste, você viaja no sentido do movimento aparente do Sol. E aí o que acontece? Você pode, às vezes, viajar 20 horas dentro do avião e você chega na hora que você saiu do avião, que você embarcou no avião. Entenderam? Dependendo do local para onde você vai. Aqui, ó, ele saiu às 10, ele ficou 3 horas dentro do avião e chegou às 10. É como se ele não tivesse perdido tempo, mas ele perdeu, ele ficou parado ali. Entenderam a ideia? Mas a gente tem que lembrar que o fuso horário é apenas uma adequação, certo? As 3 horas foram passadas. Ele vai só adequar o relógio. É por isso que as pessoas, quando viajam, viagens longas, e chegam em um determinado local, elas têm que dar uma descansada para poder o corpo se adequar àquele novo horário, adequar o fuso horário. Tudo bem? Beleza? Deixa eu botar meu quadrinho aqui. Aí deixa eu ver as novas falazinhas de vocês aqui. Peraí. A NASA estava errada e eu não sabia. Por quê? Independente de onde a pessoa partir, se de acordo com o mapa mundi, ela ir da esquerda, as horas, ela ir para a esquerda, as horas vão diminuir. No caso aí, o ir para a esquerda depende do seu referencial. Né? A gente tem que lembrar que a gente está fora do planeta, né? A gente está no espaço. No espaço a gente não tem o que é esquerda, o que é direita, o que é em cima, o que é embaixo. Né? Só para entender, Lourenço, vamos pensar o seguinte, em tese você está olhando a Terra aqui nesse sentido, né? Que é o sentido norte-sul, tudo bem? Mas se você estiver aqui, a esquerda é para cá. Se você estiver no espaço olhando para o sul, a esquerda é para cá. Então você tem que entender a questão do posicionamento leste-oeste. Beleza? A gente, quando fala de fuso horário, a gente não fala esquerda ou direita. Né? A gente tem que lembrar o posicionamento leste-oeste. Tudo bem? Professor, deixa eu ver aqui. Professor, 1 hora tem quantos graus? Quem descobriu os fusos horários? Rapidamente, deixa eu só colocar aqui. A questão dos fusos horários foi uma convenção que foi feita no final do século XVIII, XIX, para poder estabelecer a hora mundial, certo? Para poder haver um equilíbrio, porque estavam começando a se ter as relações internacionais. E não tinha, entre aspas, ter 1 hora em determinado ponto e em outro. Então, assim, vai acontecer uma unificação, né, dessa ideia, dessa convenção. Tudo bem? Professor, 1 hora tem quantos graus? Quantos graus tem 1 hora? Alguém sabe? Está travando? Prof, vai passar tópico? Não sei, a prova está tão fácil. Precisou de tópico simulado? 15 graus, Heitor já foi em cima. Certinho, meu nobre. O simulado precisou de tópico? Não. Então, né, como a gente já está fazendo uma coisinha bem macia, certo? Aí é a hora que a gente, né, não tem necessidade desse tópico. Com certeza vocês tiram de letra. Tudo bem? Aí se você se localiza por conta do nascer do sol.
Sim, sempre a gente vai nos orientar pelo nascer e pelo pôr do sol, certo? Né? E você usa uma bússola, tudo bem? Meus lindos, olha só, vamos antes da gente começar aqui a nossa, né, efetivamente aqui o nosso bate-papo sobre a aula, vocês viram que essa semana, no final de semana, eu peguei as TMs e disponibilizei para vocês. Só que foram disponibilizados uma cartilha com vários exercícios. Não são todos para fazer, né? É porque eu não tive tempo ontem à tarde de estar fechando quantos exercícios que eu quero. Mas eu vou pegar apenas um determinado número daqueles exercícios para vocês fazerem, certo? Então, tipo, sei lá, do exercício 1 até o exercício número 8. E aí, se o exercício 1 tem a letra A e B, faz a letra A e B. Se o exercício 2 tem a letra só A, faz só a letra A. E assim vai, tipo, do 1 até o 8. Vai ser mais ou menos assim, né? Para essa semana e para outra, para poder fazer a avaliação de vocês. Tudo bem? Então, eu vou estar determinando quais são os exercícios que vocês vão fazer em cima do conteúdo da prova. Tudo bem? Beleza? Então, vai ser em cima do conteúdo da prova que a gente vai fazer aqueles exercícios de TM, porque tem a mais. Certinho, meus lindos? Entenderam a ideia da TM? Então, hoje, no blog, eu vou tirar esse tempinho à tarde, já está para estar colocando no blog de vocês. Galera, vocês vão fazer para mim do exercício tal ao exercício tal da TM, que aí depois eu vou abrir a plataforma e vou fazer a minha correção olhando as respostinhas de vocês. Tudo bem? Beleza? Isis colocou que não entendeu. O que você não entendeu, Isis? Se quiser, pode abrir o microfone. Davi, eu não entendi. Eu não entendi sobre a questão da TM. Ah, olha só. Eu coloquei um bloco de exercícios, onde nesse bloco de exercícios tinha lá, eu acho, umas 20 ou 30 questões de TM. Era literalmente a TM de 6 meses. Entendeu? Não é para fazer todos esses exercícios dentro daquele bloco. Você vai fazer só uma parte que eu vou... tinha 61 exercícios. Eu vou colocar só para fazer uma parte. Então, desses 61, eu vou falar assim, galera, faz do 1 até o 8. Entenderam? Beleza? Não é fazer os 61. Ok? Entenderam? Eu vou delimitar um número. Tudo bem? Então, você vai fazer do 1 ao 61. Não tem como. Vai fazer tipo do 1 ao 8, sei lá, do 1 ao 9, eu vou ver o que vai estar caindo na provinha de vocês, que é mais ou menos isso daí. Tranquilo? Beleza? Estou vendo em 10 bits agora. Você sempre vai reabrir. Sim, sim, sempre. Beleza? Entenderam? Deixa eu ver aqui novas mensagens. Ok, beleza. Tranquilinho. Vamos lá. Show. Fofinhos, olha só. Deixa eu só dar uma olhadinha na garganta aqui. Olha só, meus lindos. Na aulinha passada, nós fechamos o conteúdozinho do nosso capítulo 8 e falamos dos decassegues. Lembra que, inclusive, citei até o exemplo da Titi, professora de matemática, que é filha de japonês imigrante? Lembram dessa minha fala da semana passada? Pelo menos a minha net está caindo toda hora. Fofinhos, olha só, o Heitor colocou que lembra. A questão da internet, infelizmente, está havendo um problema generalizado. Né? Então, a internet está ruim, a internet de vocês também não está colaborando, né? Todas as internets estão tendo uma sobrecarga. Né? Isso por quê? Porque as pessoas estão dentro de casa, ninguém está saindo. Né? Então, é a hora que essa sobrecarga ela vai dar essas travadas, vai acontecer isso daí. Tudo bem? Mas, aí é o que eu digo a vocês. A minha aqui, por enquanto, ela não está travando. Eu não vejo que a minha imagem trava. Eu vejo quando a minha imagem trava, aí é a hora que eu paro a minha fala. Tudo bem? Para poder continuar quando voltar, certo? E aí o que acontece? Todas as aulas são gravadas. Se você teve alguma dúvida ou algo assim,
né? Vocês estão percebendo que eu estou disponibilizando todas as aulas que chegam para mim, todos os links, eu já estou colocando, sempre que chega eu estou colocando no blog para vocês. Então é hora de você assistir essa aulinha, certo? E você pode tirar suas dúvidas quanto a isso. Tudo bem? E agora a questão da internet, isso é geral, infelizmente. Né? A reclamação não é só minha, a reclamação dos outros professores, a reclamação é da coordenação do Darwin. Né? Ontem, minha segunda-feira, já começou uma paranoia, porque quando eu liguei o Teams para poder começar a dar aula, falava que o meu Teams ele não tinha espaço na memória do computador. Olha que loucura, na hora da minha aula, eu tive que pegar um HD externo, tirar algumas coisas da memória do meu computador, jogar para o HD externo, para o Teams rodar. Então, né, ontem um dia foi aquele dia assim de arrepiar os cabelos da careca. Né? Então, a hora que, né, a gente está sujeito, né, a essas demandas, né, que se tem aí relacionada à questão, né, dos nossos dados móveis, da nossa internet. Pelo menos o áudio está mais razoável. Beleza? Né? Porque agora eu faço o seguinte, eu penduro o microfonezinho aqui do lado da orelha aqui, porque eu descobri que isso daqui também é microfone, né? Não é só fone de ouvido. E aí eu ficar penduradinho aqui, né, eu acho que consegue pegar a minha voz melhor. Né? Aí, pelo menos o áudio tá bom, tá? Beleza. Lindinhos, então olha só, o que acontece? Aí, esse exercíciozinho aqui, do capítulo 8, ele vai ficar como ME de vocês, para a nossa próxima aula, que seria, né, a nossa aula de ME, que é a quarta aula. Tudo bem? Então, esse exercício vai ficar de ME para vocês, e aí, no nosso retorno, na quinta-feira, nós vamos corrigi-lo, certo? Aí os coleguinhas falam assim, professor, mas é a revisão para a prova? A revisão vai ser na próxima semana, porque a nossa prova é ainda na próxima semana. Tudo bem? Beleza? Tranquilinho? Podemos, então, tocar a nossa aulinha, dar um ok para saber se a galera compreendeu aí as nossas falas. Podemos seguir? Ok, Paola, beleza, Lorenzo, show, Heitor, Vitorinha, massa, massa, podemos, isso aí, Marina, maneiro, Matheus, beleza, então. Meus lindos, olha só, hoje nós vamos iniciar a nossa apostilinha número 2. E aí, a nossa apostila número 2, se nós formos ali na página 59, né? Apostila 2, deixa eu colocar aqui, apostila 2, página 59. Nós vamos falar das migrações brasileiras. Ou seja, nós vamos falar dos fluxos de migrações que tiveram no território do Brasil. Então, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha realidade, da minha vida para vocês, quando o primeiro texto aqui fala sobre o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do morador do campo em direção à cidade, uma vez que o campo já não mais oferecia condições para uma sobrevivência daquela pessoa. Então, a partir do momento em que as coisas foram ficando difíceis no campo, as pessoas começaram a buscar na cidade uma forma de melhorar as suas condições. E que o êxodo rural tem a ver comigo, professor Paulo, tem a ver que o meu pai, ele fez essa migração do êxodo rural, assim como muito, não dos papais de vocês, talvez alguns papais, mas como a maioria dos vovôs e vovós de vocês, que moravam no campo e vieram para a área urbana, aqui no entorno do nosso Campo Grande, aqui em Cariacica. Tudo bem? Então, o êxodo rural foi uma característica que o Brasil teve, pegando principalmente dos anos 50 até os anos 80, onde esse fluxo
ele foi muito intenso. Primeiro porque essas condições no campo já não estavam boas, né? A questão da formação das grandes fazendas, né? Tirando ali, né, as terras do pequeno produtor, a competição com a grande produção agropecuária, onde o pequeno produtor não tinha mais como produzir, nem para vender, nem para se alimentar. E aí o Brasil entrando em um processo de industrialização. E aí, como que foi a história do meu pai, né? Que é o vovô da Milena, que todo mundo conhece. O meu pai, ele com 22 anos, morando na roça, ele morava ali no interior de Alfredo Chaves, e ele, como ele era lavrador, né, trabalhava no campo, ele vendia a sua força de trabalho. Trabalhava, né, plantando lá com o pai dele, né, o meu avô, né, e quando outras pessoas precisavam, ele ia prestar serviço para trabalhar, né, para ganhar dinheiro ao final do dia, né? Ou seja, vendia ali um dia de trabalho que ele recebia esse dia de trabalho. E comumente era trabalho pesado, principalmente cortar madeira, né, derrubar floresta. Né? Isso daí a gente tem que lembrar. Ah, professor, mas derrubar floresta é um crime. Só relembrando, o desmatamento ele só se tornou uma prática ilegal, criminosa, com a Constituição de 1988, quando foi promulgado o Código Florestal. Então, antes de 88, havia a profissão, inclusive regulamentada, de madeireiro, que era o cara que ia para uma floresta e era pago para poder destruir a floresta, para poder criar áreas de pastagem e áreas para a produção agrícola, principalmente o café. Então, quando algum fazendeiro lá tinha uma propriedade com mata, ele ia lá, contratava meu pai, os irmãos dele, mais um pessoal lá, falava assim, galera, ó, vamos fazer uma derrubada. E aí meu velho ia para lá e trabalhava o dia todo no machado, cortando árvore, né, um serviço exaustivo. E aí foi quando ele, né, jovem, com 20 e poucos anos, a diferença do madeireiro e lenhador, não tem diferença, Lourenço, é a mesma coisa, né? Ambos vão estar extraindo madeira, né? Vão estar cortando, vão estar promovendo ali a questão da devastação. Eu não contei essa historinha para vocês. Vocês já ouviram esse nome aqui, ó? Quem já ouviu dizer desse nome? É um capixaba ele, Rainor Greco. Quem já ouviu dizer esse nome, Rainor Greco? Dizer, natural de Santa Teresa. A Isis já ouviu. Quem era ele, Isis? Hã? Já ouviu, Isis? Eu ouvi esse sobrenome em algum lugar. Sim, o sobrenome é conhecido, é aqui do estado, é de Santa Teresa, família Greco. Mas o Rainor Greco, para quem não conhece, o Rainor Greco ele se destacou no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Ele ficou conhecido como o maior madeireiro do planeta. Ele era dono de uma empresa de destruição de floresta, ou seja, um grande empresário queria derrubar uma floresta, contratava a empresa do Rainor Greco. O Rainor Greco, ele ficou milionário com a destruição da floresta e a venda da madeira, né, para exportação, a madeira nobre, certo? Ele, aqui, ó, o Lorenzo pesquisou, colocou aqui, ó, derrubou mais de 20 milhões de árvores, isso. Rainor Greco, a empresa dele cortou madeira em 126 países. Até na taiga siberiana, ele cortou madeira lá na Sibéria. Então, ele falava que ele não dava entrevistas. Ele foi responsável, só para vocês terem uma ideia, de extinguir na Mata Atlântica uma madeira nobre chamada Jequitibá rosa, que é uma madeira gigantesca,
que literalmente entrou em extinção. Então, ele vendeu muita madeira de lei, exportou muita madeira de lei, ficou milionário. Detalhe, Rainor Greco morreu em 2001, pobre, morando em um barraco de madeira de 6x6 em uma invasão ali no bairro Jacaraípe, na Serra. Né? Tudo que ele ganhou, ele fritou, ele torrou, ele gastava com tudo. A história dele é fantástica. Quem escreveu a história dele foi inclusive amigo do meu pai, é jornalista ele é dono da revista Século Diário. Eu trabalhei com o filho dele, o Ricardo, né, o Rogério Medeiros. O Rogério Medeiros foi o único jornalista do Brasil que entrevistava Rainor Greco. Né, e ele contou a história do Rainor Greco em sua revista Século Diário. Quem tiver interesse, a revista Século Diário é uma revista fantástica. O Rogério Medeiros ele é ambientalista, né, e é uma revista fantástica para falar sobre a questão dos impactos ambientais, né, que a gente tem em Brasil, Espírito Santo e mundo. Né, eu gosto muito da leitura dele. É um cara que, né, tem uma capacidade, né, uma escritura, né, vamos dizer assim, uma habilidade na escrita muito boa de ler. Né? E aí ele escreveu a história do Rainor Greco, né? Contando, por exemplo, que o Rainor Greco uma vez resolveu fazer um tour pela França e levou 20 dos seus melhores amigos. E lá na França ele pagava tudo para todo mundo. Inclusive, ele foi, né, em um bordel, em uma casa de prostituição que é a mais famosa do mundo, a Moulin Rouge, e ele pagou para todo mundo lá e ele mandou fechar por uma semana. Né? Então, ele era excêntrico. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava. Né? Só que, infelizmente, né, tudo que ele produziu, a vida dele foi uma vida feita por muitas tragédias. Né? O filho que ele mais gostava, por exemplo, morreu derrubando madeira. Né? Ele pilotando um trator, o trator tombou e ele escapou, né, que na época não usava cinto, escapou. Aí quando ele caiu no chão, o trator virou por cima, esmagou a cabeça do filho dele. E aí a filha dele, né, era usuária de drogas, né, acabou morrendo de acidente de carro. A esposa deprimida morreu com questão de remédios. Então é colocado que tudo aquilo de ruim que ele fez, né, infelizmente acabou voltando para ele. É uma história, cara, que você lê assim, você pira, né, uma de excessos, né, que é de uma pessoa aqui do Estado, que fez história no mundo. O mundo todo conhece a história de Rainor Greco. E às vezes nós aqui não conhecemos. Né? Um capixaba. Só para vocês terem uma ideia, lembram da nossa aula no André Ruski, que é filho do ambientalista mundialmente conhecido Augusto Ruski, que criou o Museu Melo Leitão? O Augusto Ruski, uma pessoa de paz, ambientalista, preservacionista. O Rogério Medeiros, na história que ele falou do Rainor Greco, e os dois, tanto o Augusto Ruski quanto o Rainor Greco, eram naturais de Santa Teresa. Olha que loucura. O Augusto Ruski, ambientalista, ficou sabendo que o Rainor Greco estava em Santa Teresa tirando madeira numa propriedade. O Augusto Ruski pegou uma espingarda para ir matar o Rainor Greco. E aí quem pediu foi o Rogério Medeiros. Olha a loucura. Um ambientalista que preserva a vida queria matar o cara que estava destruindo a floresta. Né? Então, é uma história que quando você lê assim, né, cenas de filme, o Heitor colocou, mas daria para fazer um documentário, fazer uma história fantástica em cima disso daí. Né? O problema ainda é que isso, né, não enaltece, né, não evoca aí a questão, né, da manutenção da nossa história. Né? A gente tem que lembrar que a história é uma ciência, né, tão maltratada hoje, né, e que, infelizmente, né, a história é tida como algo assim que não tem necessidade, mas ela é necessária para ser repetida. Beleza? Então, meus lindos, só relembrando, a profissão do madeireiro era algo que era legalizado até 1988. De 1988 em diante, Código Florestal, não se podia mais cortar madeira. E aí, não podendo mais cortar madeira, né, aí é quando a gente vai ter, entre aspas, a tentativa de tentar recuperar ali o nosso solo. Só para você ter uma ideia,
O Rainor Greco, ele é responsável por toda a devastação de vegetação e de florestas ao norte do Rio Doce. Ou seja, de Linhares e de Colatina para cima, o que tinha de mata nativa e que foi destruída, tem o carimbo do Rainor Greco. Olha que loucura. Né? Então, ele falou, ele na entrevista dele, ele falou, não é questão de ser safado, era a profissão dele na época, era algo que não era proibido, só que não existia, vamos lembrar a década de 60 e 70, a questão da consciência ambiental. Sabem por quê? Porque o ser humano tinha a ideia de que os recursos naturais, principalmente florestais, eram inesgotáveis. E não são. Entenderam? Então, a consciência ambiental é algo posterior à década de 70. E isso fora do Brasil. Essa consciência ambiental só foi chegar aqui no Brasil no final dos anos 80 para 90. Beleza? Então, o que acontece? Ele colocou que quando ele entrava em uma área para poder desmatar, olha que loucura, ele fazia uma sinfonia com 180 motosserras cantando ao mesmo tempo, no mínimo. Agora imagina, um motosserra já faz um estrago, 2 mais ainda. Agora imagina, aproximadamente 180 pessoas, cada um com seu motosserra, só jogando a árvore para baixo. Imagina a destruição. Né? Então, era algo assim que foge aí a nossa capacidade de entendimento, né, relacionado à questão ambiental. Mas era uma coisa que até 88 era legalizada. Tudo bem? Voltando, meu papai, né, fez o êxodo rural, né, ele trabalhava como lavrador, cortava madeira e tudo mais, e aí, né, veio do campo para a cidade. Chegando aqui, ele foi trabalhar, né, ele começou na época a estudar, a fazer um ensino fundamental. Na época havia, não era curso online, era curso por correspondência. Aí ele fez, né, no Instituto Universal Brasileiro, o IUB, que era, né, do governo, ele fez o ensino fundamental 1, fez o ensino fundamental 2 e fez também o ensino médio, tudo por correspondência, tudo certificado, tudo certinho. E aí, nisso, enquanto ele estudava por correspondência, ele trabalhou muito tempo como trocador de ônibus, né? Trocador de ônibus e tal, fazendo conta. Depois ele foi trabalhar como peão dentro da Ferro e Aço. E aí, trabalhando como peão dentro da Ferro e Aço, aqui em Jardim América, ele fez um curso de eletrônica por correspondência, deixou de ser peão, começou a trabalhar como ajudante de eletrônica, foi fazendo cursos, e aí ele fez um técnico em, no caso aí, instrumentação. E aí foi quando ele foi chamado para trabalhar na Vale. Aí ele trabalhou por mais 20 anos na Vale e aposentou-se na Vale, graças a Deus. Né? Então, né, um histórico das pessoas que fizeram o êxodo rural, saíram do campo, vieram para a cidade para tentar buscar a melhor condição de vida. Uma pessoa com um físico razoável consegue cortar uma árvore com uma motosserra em quanto tempo? Lorenzo, o motosserra, ele é rápido demais, dependendo do tamanho da árvore, rapidamente, você encostou ali, ó, ele vai cortando, 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 a árvore já cai, é coisa de minutos, certo? Então, dependendo, quando a árvore é muito grande, aí talvez pode chegar próximo de 1 hora, né? Mas é questão de minutos. Né? Agora, com machado, não, com machado é diferente, aí é força humana, né? Aí não tem como. Tudo bem? Então, olha só, pegando aqui rapidamente a leiturinha aqui introdutória. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, o ato de trocar o país, a região, o estado, o município de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais. O modelo de produção industrial do século XX teve como uma de suas consequências a intensificação da migração da população rural para as cidades, o êxodo rural. E aí, continuando, o fenômeno do êxodo rural. Essa modalidade de migração intensificou-se nas últimas 5 décadas com o processo de industrialização. Vovô da Milena, pai do professor Paulo, saiu do campo e veio para trabalhar na indústria.
realidade de muitos dos vovôs de vocês. Tudo bem? Meus lindos, na nossa próxima aulinha, a gente aí vai dar continuidade a movimentos migratórios e aí revisãozinha na outra aula. Tudo bem? Marquem na apostilinha de vocês nossa parada aqui, ó, movimentos migratórios. Não saiam ainda que eu tenho que fazer a chamada de vocês, meus poucos. Tudo bem? Eu tenho que ver quem são os alunos participantes e eu vou marcar aqui onde nós paramos com o 7º de Cariacica no dia 26/5. Beleza? Vou fazer aí a nossa pautazinha, meus queridos. Então, né, agora estamos terminando aí a nossa aulinha de hoje. Espero que os meus alunos tenham gostado desse nosso bate-papo, uma forma de nos aproximarmos, de nos mantermos, né, juntinhos. Lembrando, hoje à tarde já vou estar definindo o númerozinho das questões das TMs, tudo bem? Beleza? E aí, ao longo da semana, a gente vai fazendo pouco a pouco, certo? 15 são os participantes da nossa aula de hoje. São eles, Antônio, Arthur, Beatriz, Heitor, Isis, Lorenzo, Ludmila, Luísa, Marina, Mateus, Milena, Natália, Paola, Ricardo e Vitória. Davi e Rafael, né, eu acho que desconectaram um pouquinho antes. Beleza, meus lindos? E aí, assim sendo, o prof vai estar encerrando aí a nossa aulinha de hoje. Beijinho no coração, fiquem com Deus e tem um MEzinho agora para vocês na quarta aula. Beleza? Um abraço.